Pois bem, prosseguindo no estudo dos evangelhos, ainda na página 62, vamos agora ao item 20, acalma a tempestade. Bom, vocês têm observado que o ministério de Jesus ele está acontecendo nesse período em volta do Mar da Galileia. O Mar da Galileia era um mar que dava muito recurso para o pobre, ok? Ele vivia ali da pesca e era um alimento saudável, okay? Que ele conseguia negociar também. Então, junto dos mares, sempre junto de uma lagoa ou de um mar como esse, que é um mar calmo, né? Um mar de água doce, é um lago, na verdade, tanto que ele é chamado de Lago de Genezaré, mas também é chamado de Mar da Galileia, né? Então, se formavam vilas em torno desse mar, okay? E essas vilas crescendo, Jesus então está evangelizando nessa região. E agora, eles vão atravessar o Mar da Galileia. Eu separei aí, até sublinhei ele, Marcos capítulo 4, do versículo 36 até o versículo 41 para a nossa leitura. Ele diz o seguinte, versículo 36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, ou seja, já está tendo até, a Igreja Católica chamaria de uma procissão, né? Mas estão seguindo Jesus, né? 37. E levantou-se grande temporal de vento. Observe o seguinte, o Mar da Galileia, como eu disse, na verdade é um lago. Ele é um lago de água doce. Não é comum tempestade. Se você tivesse no mar Mediterrâneo, estava falando para vocês dos fenícios que navegam no mar Mediterrâneo, eles, porque o mar Mediterrâneo já era um mar grande, de grandes tempestades, né? Um mar de água salgada, né? Podemos dizer um mar de verdade. Já o local onde Jesus está é um lago que o Rio Jordão alimenta esse lago. E o próprio Rio Jordão, ele não é um rio também de uma grande quantidade de água, tá ok? Então, por isso eu trato esse caso aqui como aqueles casos que Deus permite que Satanás ele faça alguma coisa até com o mundo físico. Por exemplo, no caso de Jó, a Bíblia diz que Satanás saiu da presença de Deus quando ele teve autorização para atingir os bens de Jó. E ele apareceu uma tempestade para derrubar a casa do primogênito, né? Ele fez fogo descer do céu. Os homens dizem fogo de Deus descer do céu, mas o fogo de Deus era uma interpretação, porque para o judeu tudo que acontece é permitido por Deus. Então desceu o fogo do céu, foi permitido por Deus, então por isso eles falaram fogo de Deus. Mas claramente o contexto mostra que Deus autorizou Satanás a fazer. Ok? Então esse vento que se levanta aqui, eu vejo esse vento como não sendo algo natural. Pelo local onde eles estavam. Se fosse no mar Mediterrâneo, aí poderia considerar como algo natural. Mas o lago de Genezaré, o mar da Galileia, ele era um lago de água doce, né? Ele não tinha grandes tempestades, tá bom? A ponto de cobrir o barco. Isso não é comum. Então eu trato como sendo uma ação satânica, que Deus teria permitido, tá ok? Não tem como nós termos, vamos dizer, certeza, né? Mas eu trato assim, como se fosse uma operação satânica, pelo local onde eles estavam, pelo tipo de mar que era. Então, versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, eles iam afundar, iam morrer, né? O local que era o local de trabalho deles.
Então, por isso que eu estou dizendo, não é comum essa tempestade. O versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse final aqui do versículo é interessante, como eu tenho falado para vocês também, que Jesus vai instruindo os apóstolos. Jesus tem que ensinar a eles que o Messias vem para morrer. Parece que só João Batista sabia disso. Por isso ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai morrer pelo pecado do mundo. Mas quando Jesus falar claramente que ele vai morrer, nós veremos Pedro vai repreendê-lo. E ele também tinha que ensinar para eles que ele era o Filho de Deus. Por isso nós vimos que ele já tinha falado. Porém, mesmo assim, parece que eles viam Jesus ainda como um homem, e não como o Deus eterno que encarnou, que tomou a forma humana para poder salvar a humanidade. Esse entendimento parece que eles não tinham. Os apóstolos, esses eram homens simples. Saulo de Tarso não tinha esse entendimento. Ele vai reinterpretar as Escrituras depois que ele aceita Jesus. Por isso ele se isola na Arábia e chega a esse entendimento. Mas o que os fariseus ensinavam, o que Saulo de Tarso aprendeu aos pés de Gamaliel, não ensinava a vinda do Messias como Deus tomando uma forma humana. Mas isso estava profetizado no Gênesis, quando disse que ele seria a semente da mulher, ou seja, não teria participação de homem. E também depois dizendo que ele nasceria de uma virgem, ou seja, de uma mulher que não teria tido relação com o homem, ou seja, vai ser um milagre de Deus. E para Ageu, Deus fala: eu virei e pisarei nesse templo. E nas 70 semanas, Daniel fala claramente, o anjo fala para Daniel, o Messias será morto. Mas, é claro que nós falamos hoje porque o Novo Testamento nos iluminou, ok? Será que se nós vivêssemos lá, dependendo dos fariseus explicarem porque era difícil até o homem de fé ter um pergaminho nas mãos? Um pergaminho era caríssimo. A cópia do livro de Isaías disse que demorava às vezes 6 meses, era uma média, para fazer uma cópia, né, tá, ok? Porque eles iam fazendo as cópias, né, vamos dizer, juntando aqueles textos, às vezes 6 meses. Então você tinha que pagar o trabalho de 6 meses, tá bom? De um escriba. Então você ter um pergaminho era caríssimo. Você dependia de ir na sinagoga, que alguém fizesse uma leitura e alguém explicasse. E esses que explicavam, então, não explicavam com autoridade, é assim que o Novo Testamento descreve. Nós já vimos momentos em que descreveu o povo falando, que eles gostavam da palavra de Jesus porque ele ensinava com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Porque é complicado. Se você conhece as Escrituras, aí você tem que falar temas limitados, porque você sabe que o rei Herodes, apesar que o rei, que os Herodes, eles mandavam matar quem falasse em Messias. Então é claro que você acaba ensinando sem autoridade, porque você não pode falar isso. E você tem que ficar ocultando aquilo do povo. Então você ia para as sinagogas, ouvir um discurso preparado. Tá bom? Ouvir um discurso preparado. Bom, o comentário no livro diz o seguinte: no seu ministério, Jesus está sendo perseguido por autoridades políticas, né, como Herodes, autoridades religiosas, os fariseus, e pelos demônios. Os demônios interferiam no ministério de Jesus, declarando que ele era o Cristo,
para causar problemas com autoridades judaicas e romanos. Agora, esses demônios levantam uma tempestade para atingir o mestre. E eu comparo, então, no livro de Jó, é relatado que Satanás, após a permissão de Deus, fez um grande vento que derrubou uma casa e matou os filhos de Jó. Agora, ele levanta um vento que faz as ondas cobrirem o mar. Jó 1,19, né? E Mateus 8,24. Eu repito, porque eu interpreto como algo sobrenatural. Satanás tem esse poder. Ele não faz constantemente porque Deus não autoriza. Eu sempre comento. No caso de Jó, Deus autorizou. No caso de Elias, por que Satanás não fez? Porque Deus não autorizou. Tá bom? Então, pelo local onde eles estavam, no Mar da Galileia, eu vejo que esse temporal não é normal, né? O comentário prossegue. Jesus dormia, pois, como vimos, a pregação do Evangelho causava desgaste físico, com enfermos se lançando sobre ele. Ele se levanta, repreende o vento e o mar e segue-se uma grande bonança. Bom, vamos considerar agora, independente de ser uma operação de demônios ou não, mas o certo é o seguinte, que esse texto, ele deixa uma mensagem que Deus pode ter permitido os demônios, ou vamos considerar que talvez tenha sido algo que tenha acontecido de fato por um vento que não é normal naquele mar, né? Tá bom? Mas o fato é que ficou uma mensagem excelente, tanto que nós temos um hino da harpa cristã que exatamente descreve esse momento, né? Aquele que diz o coro é como Jesus respondendo para ele: as ondas atendem ao meu mandar, né? Sossegai, sossegai. E enquanto nas estrofes o povo está cantando: ó mestre, o mar se levanta. E sempre chega no coro. Foi uma ideia muito inspirada, né? Que Jesus, como fala para eles, as águas atendem o meu mandar. Então, é muito lindo. Então, ficou uma mensagem exatamente. O que você mais vai encontrar é cristão vivendo um momento de tribulação. Porque com o tempo tudo vai se dificultar para o cristão. Já existem empresas, irmãos, que eles às vezes criam dificuldades para um cristão. E hoje é sabido que as pessoas olham o Facebook, né? A pessoa que enviou um candidato, então já teve, enviou um currículo, a pessoa vai ver o Facebook para ver, se for um cristão, as pessoas criam dificuldade. Por quê? Porque colocam o cristão como discriminador. Essa dificuldade ela vai aumentar, até que vai chegar um ponto mesmo, aí já dentro da grande tribulação, quem durante a grande tribulação tentar manter a fé cristã, ele não vai ter direito nem de comprar nem de vender, tá bom? E nós vemos hoje como o mundo está fácil de ser controlado pelo anticristo, porque a forma como nós hoje vivemos as moedas, e o Brasil, por exemplo, ele está para criar a moeda digital. Em breve você vai ter dificuldade mesmo de ter moeda em papel. Então, se um sistema de governo, né, te colocar como uma pessoa que não pode acessar Facebook e tal, e daqui a pouco não pode, nós vamos, o teu dinheiro, por exemplo, é ilegal, vamos travar o seu dinheiro. Como é que você vai, você vai trabalhar para alguém, a pessoa não, para te pagar você tem que ter uma conta bancária. Hoje eu só pago com Pix, um exemplo. Vai chegar um tempo em que só vai existir a moeda digital. Isso é falado pelo Bill Gates, por exemplo, isso é falado pelo menos há uns 30 anos, eu ouço isso, né? E vai chegar um tempo, né, que só vai existir moeda digital. E por isso eu dou aula de escatologia há mais de 30 anos, eu sempre falava para os alunos, com certeza esse é o momento que o Apocalipse profetizou, em que as pessoas ficariam controladas de uma maneira que ele não conseguirá fazer nada, não vai conseguir comprar nem vender, porque ele só consegue comprar
né, ou com cartão, com uma senha, algo autorizado dentro de um governo. E vai chegar um período que cristão não vai ser autorizado. Em alguns países já vive assim, como a China, né? O comentário prossegue. Quando os apóstolos viram esses milagres, eles deveriam se lembrar que Yahvé era o Deus descrito como aquele que faz cessar a tormenta e acalma o mar, como está no Salmo 107, versículos 28 e 29. Então, clamam a Yahvé, lembrando sempre que quando você tem a palavra Senhor, tudo em maiúsculo, significa que no original hebraico está escrito o termo Yahvé. Então clamam a Yahvé na sua tribulação, e ele os livra nas suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. E Jesus Cristo é homem, mas ele também é Deus, ele é Yahvé. Então os israelitas, eles não tinham essa interpretação, e realmente eles não viam o Messias como Deus tomando uma forma humana. Eu acho que já comentei com vocês, vou repetir, até hoje eles pensam isso. Porque o pensamento judaico hoje sobre o Messias, eles até acreditam que é um homem. Porque há 1000 anos atrás teve um judeu chamado Maimônides, que foi um dos maiores, para muitos ele é o maior intérprete das escrituras judaicas. Tá bom? Esse homem, ele escreveu sobre o Messias, que ele, acreditando que ainda virá, né, ele escreveu há cerca de 1000 anos, e ele descrevendo esse Messias que virá, ele diz que quando esse Messias morrer, os filhos dele reinarão depois dele perpetuamente. Será uma dinastia que nunca terá fim. Então veja, mas ele diz que o Messias vai morrer. Então o conceito judaico de um Messias que ele é eterno, que ele é Deus, que ele é eterno, isso não passava pela interpretação dos dias do Novo Testamento, e hoje também eles não pensam no Messias como sendo a vinda de Deus e que é eterno. Eles continuam pensando num homem que nasce, que é ungido de Deus, mas que morre normalmente, os seus casa, gera filhos, e os seus filhos continuam reinando. Tá bom? Então é interessante ver também que Jesus, ele não chega com o assunto direto para os apóstolos, mas ele vai falando com o tempo, inclusive, sobre a morte dele, algo que era para eles saberem. Mas esses homens, Pedro, né, como pescador, muito provavelmente ele não tinha um pergaminho na casa dele. Ele dependia de ir para a sinagoga ouvir. E acaba que fica numa situação quase que comparando pessoas que às vezes, vamos dizer, não tem para onde ir, vão para uma seita. Né? Esses dias o irmão contou o caso de um irmão que ele é cadeirante, então ele frequentava a igreja batista com esse irmão, e esse cadeirante, ele se mudou, foi morar num outro local, não tem nenhuma igreja, a única coisa que tem lá é o salão do reino das testemunhas de Jeová. Ele falou, eu vou lá pelo menos para ouvir eles lendo a Bíblia e falando alguma coisa da Bíblia, o restante, algumas coisas que eles falam, eu desprezo, mas esse homem vai acabar sendo enganado. Vai acabar sendo enganado, corre esse risco, tá bom? Então, o apóstolo Pedro, pescador, quando ele ia na sinagoga, ele não estava entre os mestres. Ele não estava entre os mestres, ele não estava entre aqueles que ensinava. Exatamente por ele ser chamado lá no livro de Atos como a escriba, na nossa tradução, sem letras, não é também que ele não soubesse ler, tá bom? Mas ele não era doutor, ele não tinha formação e também não era escriba. Não escriba, porque se destacavam nas sinagogas quem pregando? Aqueles que se formavam, Saulo de Tarso, ou então os escribas. Porque os escribas eram pessoas que não tinham estudado com Gamaliel, não tinham condições de pagar, mas como ele vivia de copiar,
ele tinha o texto das Escrituras na ponta da língua. Então, quando ele ia pregar, ensinar, ele começava a pregar sobre Isaías, ele podia citar outros e outros e outros, porque ele sabia muitos textos na ponta da língua. Né? Como você vê hoje alguns pregadores que citam diversos versículos da Bíblia, né, de cabeça e tal. Então, esses dois grupos se destacavam, ok? Mas o apóstolo Pedro ele tinha realmente o conhecimento limitado das Escrituras. Já eu sempre digo para vocês, João Batista que está preso, aquele não. João Batista deveria ter um conhecimento muito profundo das Escrituras, tanto que ele falou de Jesus como aquele que deveria morrer, o Cordeiro de Deus, exatamente pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras. Por ser sacerdote, ter que estudar desde novo, por ser cheio do Espírito Santo. Ok? Então, eles, infelizmente, não têm esse entendimento de que Jesus Cristo é o próprio Yahvé. É uma história em que Deus, para salvar o homem, a única maneira é ele vir e gerar um homem sem pecado. Então, esse homem é 100% homem, é 100% Deus. E até hoje, os judeus eles têm dificuldade de aceitar isso. Eles têm dificuldade. Quando eu vou dialogar com judeus sobre as Escrituras, sobre a história e tal, uma das questões que eles falam, eles não aceitam que o Messias seria Deus. Inclusive, na história, quando o cristianismo nasceu, o judaísmo estava muito próximo do cristianismo, mas tinha alguns que eles resistiam exatamente à questão de tratar Jesus como Deus. Eles não queriam tratar Jesus como Deus, queriam tratar Jesus só como homem. E esse combate, essa divergência foi, segundo a história, até próximo do ano 160 da era cristã, cerca de 130 anos depois da morte de Jesus, quando as comunidades judaicas falaram, olha, não dá para discutir ele como Messias se vocês tratam ele como Deus. Tá bom? Então esse tema realmente era e é difícil para eles. Nós sabemos pela profecia que em algum momento eles vão se converter. Em algum momento eles vão se converter. Eles vão reconhecer Jesus como Messias e logo como Deus também. Mas, segundo as Escrituras, segundo a escatologia, quando Jesus vier de forma gloriosa nos céus, que o próprio Zacarias testificou que eles veriam, tá bom? E então lamentariam, tá bom? Exatamente por terem rejeitado. Está em Zacarias capítulo 14, em que ele descreve exatamente esse momento, em que eles verão Jesus vindo e lamentarão, tá bom? Como se lamenta por um primogênito. Ok?